Diferença entre demência senil e Alzheimer. A demência senil e o mal de Alzheimer são dois termos amplamente utilizados. No entanto, nem todo mundo sabe o significado de cada um. A seguir, explicamos isso. A demência senil e a doença de Alzheimer são patologias diferentes. No entanto, é verdade que em ambas ocorre a demência. Mas o que é a demência? A demência é definida como uma diminuição do nível intelectual em relação ao nível anterior de conhecimento. Durante isso, as funções mais altas se deterioram. Assim, a atenção, concentração e a capacidade de memória são perdidas. A compreensão e a expressão da linguagem, as habilidades matemáticas e a coordenação psicomotora também se perdem. Outras funções superiores afetadas durante a demência são o planejamento e execução de tarefas e a resistência à fadiga. A capacidade de julgamento, a vontade, o pensamento abstrato, a regulação afetiva e o controle de impulsos também são afetados. Existem várias causas possíveis de demência. Entre elas estão as Alzheimer, as doenças vasculares e outras doenças do sistema nervoso central. Demência senil e doença de Alzheimer. Em seguida, procederemos à definição dessas duas patologias, para esclarecer a distinção entre elas. Demência senil. São chamadas de demência senil aquelas demências que aparecem nos idosos. Realmente não é uma doença concreta. De acordo com a Alzheimer's Association, é um conjunto de sintomas, incluindo deficiência de memória e outras capacidades de raciocínio. Esses sintomas são graves e o suficiente para interferir na vida diária. Isto é, a demência senil pode referir-se a qualquer tipo de demência. Como tal, pode ser causada por várias doenças. Assim, uma demência senil pode corresponder à doença de Alzheimer, uma doença vascular, ou uma doença do sistema nervoso central. Sagrário Manzano coordena o grupo de estudo do comportamento e demência da Sociedade Espanhola de Neurologia. Segundo esse médico, o uso do termo demência senil está errado. Isso porque a demência pode afetar pessoas de qualquer idade. Doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer é outro tipo de demência. No entanto, sua etiologia é bem identificada. É caracterizada pela perda de neurônios, com a consequente perda de densidade sináptica. Sinapse refere-se à conexão entre dois neurônios. Além disso, várias substâncias, como o material amiloide, são depositadas no tecido nervoso. Também ocorrem alterações nos neurotransmissores, e o córtex cerebral se atrofia. Diferenças entre demência senil e doença de Alzheimer. Localização das lesões. A doença de Alzheimer é uma demência do tipo cortical. Assim, é a substância cinzenta encefálica que se vê afetada. Portanto, as funções controladas pela matéria cinzenta, córtex, são afetadas. Estas são, fundamentalmente, o julgamento, a memória, a linguagem, a atenção e a concentração. A demência senil pode ser cortical ou subcortical. Assim, além de afetar as funções acima, as funções governadas pela camada cerebral subcortical podem ser afetadas. Estas incluem a psicomotricidade, a desregulação afetiva, a lentidão, a apatia e perda de memória. Além disso, duas circunstâncias são características da demência subcortical. Apraxias, perda da capacidade de realizar movimentos corretos. Agnosias,
perda de capacidade de reconhecer estímulos. No entanto, vale ressaltar que praticamente todas as demências se tornam mistas à medida que evoluem. Progressão do quadro. O quadro clínico da doença de Alzheimer progride por aproximadamente 5 a 10 anos. Ela se desenvolve em etapas. A primeira delas mostra uma diminuição na resistência à fadiga e da capacidade de adaptabilidade em atividades extraordinárias. Pequenos esquecimentos e negação da doença também aparecem, mas também preocupação e ansiedade. Durante o segundo estágio, há dificuldade de se adaptar às tarefas extraordinárias. Nesta também ocorre com a perda de atenção, concentração e memória, e quadros depressivos. No terceiro estágio, há uma diminuição na capacidade de se adaptar às tarefas comuns. Além disso, a desregulação afetiva é experimentada. Durante o quarto estágio, a capacidade de se adaptar às tarefas comuns já está severamente diminuída. A pessoa não está ciente de sua doença e muda sua personalidade. O quinto estágio é experimentado com o comprometimento cognitivo já muito sério. Finalmente, durante a sexta etapa, o paciente não reconhece mais seus parentes e fica totalmente dependente. Por outro lado, desenvolvem-se demências vasculares devido a acidentes isquêmicos transitórios, AIT. Isso significa que o dano é cumulativo, e a evolução acontece em saltos. Ocorrem diminuições abruptas das funções superiores, seguidas por estabilizações. Outras demências são devidas a doenças mais específicas do sistema nervoso. Assim, seu quadro clínico obedecerá a uma doença específica. Assim, a doença de Alzheimer é uma doença que progride lentamente. No entanto, a demência senil pode evoluir paulatinamente, se a demência senil for do tipo Alzheimer. Em saltos, se a demência senil for do tipo vascular. De acordo com doenças específicas do sistema nervoso. Epidemiologia.